E aí, gente, tudo bem? É um prazer imenso estar com vocês aqui com esse programa, primeiro programa do Instituto Atlântico, e não poderia ser diferente, a não ser com a presença do Paulo Rabelo de Castro. E trouxemos também o Bruno. O Paulo é que criou o Instituto Atlântico. Para vocês terem ideia da importância do Instituto Atlântico, ele é um instituto de ação cidadã. O que quer dizer isso? Paulo compreende já há muitos anos que qualquer tipo de melhoria numa sociedade acontece a partir do voto. Sim. A decisão que você toma é que torna Hum. importante. E muita gente acha, Paulo, que a política não é importante, só que esquece que quando você vai de manhã tomar banho, você abre o chuveiro de casa, se entra água ou não, é a decisão de um político. Se você desce do prédio, e decide de bicicleta, de Uber ou de ônibus, a decisão é de um político, Uhum. né? É Então, verdade. o político está tomando decisões permanentemente, ou atrapalhando a sua vida, travando a sua vida, ou melhorando a sua vida. E esse político, ele nasce efetivamente do voto. Então, um dos desafios grandes do Instituto Atlântico a cada eleição tem sido dar informações ao eleitor para ele poder votar. E hoje a gente está trazendo aqui uma questão que é fundamental, que é o dinheiro que sai do seu bolso, para onde é que vai. Que é um outro exemplo que eu sempre dou nessas mentorias, se você vai na padaria comprar um pão, uma parte desse pão fica para o governo, Com certeza. né? E esse pedaço de pão que você deixou para o governo em dinheiro, representado em dinheiro, é que paga as despesas. E quando a gente olha um número, né, do orçamento da União em trilhões, é muito dinheiro tirado de muita gente. Então eu quero agradecer muito a você, Bruno, por estar aqui. Paulo, sem brincadeira, é um prazer imenso que você esteja com Alegria a de estar gente aqui. aqui. Alegria O nossa. Bruno também É, está. muito O Bruno feliz. está muito feliz de estar com você aqui. O Bruno já vinha me pedindo esse encontro há muito tempo e nós vamos abrir. E eu queria abrir com você falando um pouco do Instituto Atlântico e Uhum. depois a gente rola a bola para quantos milhões você tem lá? Bilhões? Não, eu não tenho nada. Você não tem nada, Eu não né? tenho nada. Pois é. Vamos lá. Um grande Olha, abraço, vamos embora. um, O que te eu não, motivou a abrir esse instituto? na realidade, isso não foi uma ação tão deliberada assim. Ela foi uma decorrência, e eu já explico. Embora essa pergunta, Jackson, é meio perigosa. Paulo Rabelo, Instituto Atlântico, porque é capaz daqui a 2 horas estar contando causos ainda do Instituto. Vou tentar abreviar ao máximo. Lá pelos idos de 1991, o plano cruzado tinha já fracassado nos anos 80. Né? E em 1991, já estou até confundindo o nome dos planos, o plano Collor, que se não me engano era Brasil Novo, o nome técnico, mas era plano Collor. O plano Collor e a sua e o seu congelamento de poupança e todo o estrago que produziu, até suicídios muitos que produziu das pessoas desesperadas, tinha também fracassado. O país, então, estava dentro de um estado de perplexidade que eu diria coletiva. E o presidente Collor buscava alternativas, já tinha trocado de ministro, era um grupo até mais ligado ao PFL que tentava resgatar Verdade. o governo, capitaneado assim por pessoas muito generosas em termos políticos, porque dispostos a entrar numa hora difícil, como o meu amigo Jorge Bornhausen e o Célio Borges, se não me engano, participava, e o Marcílio Marques Moreira, ministro. Nós recebemos uma convocação indireta do governo Collor, e essa convocação veio através de um xará meu, Paulo Brito, que é um empresário que já se destacava muito. Ele é da família Brito, que tinha muita vinculação na época ao setor pecuário. Ovídio de Brito era o nome do pai dele, que montou
assim, uma grande operação pecuária no Brasil, um desses desbravadores, mas ele enveredou pelo ramo da mineração. Então, encurtando a história, um homem que estava já feito financeiramente, mas muito inquieto do ponto de vista de país. Então, o Paulo Brito sempre era um interlocutor frequente dos poderosos, que perguntavam ao Paulo, até pelo brilho da inteligência do Paulo, realmente ele é diferenciado e muito generoso. Então, o Paulo era procurado, foi procurado, mas ele, quando perguntaram para ele, aí agora, que facciamo, né? Era mais ou menos ali meados de 1991, e ele tentou dar essa resposta, mas achou que era preferível ter também um suporte técnico. Ele me conhecia porque o grupo Ovidio de Brito era meu cliente de consultoria e nós éramos muito conhecidos, não amigos assim de frequentar uma ou outra casa do outro, mas muito chegados. E nós tínhamos tido uma relação anterior num grupo. Esse aí nem vou levantar a questão, que começava aí já remonta a 82, vale a pena citá-lo apenas porque era um nome grande, Câmara de Estudos e Debates Econômicos e Sociais, nome dado por economista que não conhece muito de marketing, mas a sigla era SEDES, reunia justamente um irmão do Paulo Brito, muito querido, falecido já, Pedro Brito, e daí mais uma ligação, e vários do setor agro, que naquela época não era agronegócio, ninguém conhecia assim, mas era o emergente pensamento agrícola brasileiro ali na sociedade rural brasileira, e reunindo pessoas que também eram da área de bancos, como o Roberto Bornhausen, irmão de Jorge Bornhausen, que era presidente do Unibanco, para dar uma ideia de que era um grupo que tentava pensar o Brasil desde o início dos anos 80, veja só. Então, remonta e nós ali já escrevemos a Tríplice Dívida, numa tentativa de colocar, e colocamos esse documento, esse programa de governo na mão do então pré-postulante, que era o senhor Tancredo Neves. Por isso que eu não posso começar. Você fez uma pergunta errada. Então, voltando de uma década, porque obviamente ali houve uma frustração grande, morreu Tancredo, não foi exatamente o plano que nós bolamos nessas sedes que emplacou, continuamos insistindo, num determinado momento quase desistimos, enquanto o Dilson Funaro caçava boi no pasto. Quer dizer, houve, pelo contrário, uma inversão do rumo. Nós tínhamos já um pensamento de liberalização de mercados para ultrapassar os problemas de endividamento, inclusive externo brasileiro, e eles tinham uma visão completa. A visão que imperava no Brasil era intervencionista, era declaratória de uma hipossuficiência geral do público, ou seja, o público não decide nada, mercados não resolvem nada, as pessoas precisam ser protegidas da ganância desse monte de empresários que só querem sugar o Brasil. Quer dizer, o pensamento era tão distorcido que não emplacamos. Pelo contrário, o que emplacou foram tentativas seguidas de quê? De congelamento de preços. Congelamento justamente do Plano Cruzado, depois do Plano Cruzado 2, né, porque teve o plano do ministro que até era da FGV lá, agora me escapou o nome do professor lá da GV que já volta, mas de qualquer maneira depois teve o Maílson, com o Plano Verão, né? A lista de E aí ministros... estamos no Plano Collor. Quando o Plano Collor fracassou, correram lá para o Paulo Brito, e a gente foi escrever, então, um plano de estabilização já de uma hiperinflação. Então, vejam que a gente saiu de uma inflação de menos de 3 dígitos, era 50% de inflação no fim dos anos 70. Essa turma nova nunca ouviu falar nisso. Para uma inflação de mais de 100%,
para depois uma inflação já na década seguinte, porque eu estou contando a história rápida, de mais de 1000%. Só para dizer que havia uma diferença de natureza, de grau, de gravidade também, entre o plano que a gente iria entregar ao Tancredo e o plano quase que limite que a gente iria entregar ao Collor, que veio a ser chamado de forma um pouco até, vamos dizer, menos, não diria respeitosa, mas menos carinhosa pelo Luiz Nassif, que chamou aquilo de Plano K. Eu digo isso porque, na cabeça das pessoas, esse plano que nunca veio a lume, a gente nunca soube, ele foi conhecido como Plano K. E K, até hoje, não me pergunte K por quê, né? Mas sei que não foi emplacado mais uma vez, até porque o senhor Collor politicamente não teve tempo, ele foi desarmado do poder. Já em 1993, a gente aí pegou esse conjunto de ideias, publicou um livro, Paulo Brito e eu, chamado Brasil, Esse País Tem Jeito. O nome, o título do livro já dava uma ideia de até que ponto nós tínhamos chegado, né? Será que tem jeito isso? E com esse título, a gente começou um projeto que depois virou um instituto. Por quê? Porque vários empresários tinham interesse de ajudar, não só o Paulo, com o chapéu de empresário, embora ajudasse mais com as próprias ideias, e a gente fez um grande lançamento, não só principalmente do livro aqui na Hípica. Depois, olhando as fotos, a gente pode até colocar, tinha figurinhas carimbadas da então política carioca, né, como Eduardo Cunha, ainda ali passando pela Telege, um jovem Eduardo Cunha na fila, né? Você tinha pessoas que também, embora de esquerda, apoiando a ideia de que tínhamos que fazer uma virada, como era o meu querido primo Ziraldo, falecido, né? Essa turma toda estava na criação do Instituto? Estava direto, onde o Ziraldo ajudava muito nas cartilhas, não lembra? Lembro. Apesar de ser de esquerda, talvez pela relação familiar, ele acreditava que era possível, né? Ajudava o Paulinho, como ele falava, mas tudo bem. E outros, o Eduardo não fazia parte do grupo, mas era um curioso que estava lá na fila, eu me lembro, por causa Eduardo, que você diz, é Eduardo Cunha. o deputado Eduardo Cunha, né, que depois pediu... Enfim. É o dono da frase, Deus tenha piedade do Brasil, uma coisa assim. Olha, e tinha lá, entre outros economistas que vieram prestigiar, o Paulo Guedes, que estava lá também, aparece na foto, engraçado. Tinha lá o Edmar Baixa, que dizia que aquilo ali ia servir de base para o quê? Para aquilo que, a partir de 93, virou um início de um plano de estabilização desse grupo da PUC, que, de alguma forma, se louvou em algumas daquelas ideias para formar o que é o Plano Real. E isso porque havia uma certa disputa, que não era nossa, mas uma disputa política sobre quem que poderia ajudar o novo presidente interino, que depois se tornou permanente, que era o Itamar Franco, diante de uma situação limite. E alguns até achavam que seria o jovem Paulo Rabelo. Havia uma torcida na substituição do Eliseu Rezende, mas, no final das contas, aí você vê, o sistema funciona bem. Na hora H, guindaram o Fernando Henrique. Você vê que a história já começa a ter, em relação ao nosso instituto, um certo desvio de chegar ao gol, né? A gente chegou a fazer na academia de tênis uma apresentação para todo o ministério, a área econômica do Itamar. Não sei se eu já te contei essa história. Não. Aí nasce o Instituto, no sentido de que ele foi apresentado ao então presidente e como sendo um conjunto de ideias. Ajudou muito um dos conselheiros do nosso instituto, o nosso querido Ives Ganda, que estava nessa reunião também,
de certa forma, ele até que organizou essa reunião, não havia Instituto Atlântico, mas um conjunto que alguém que não é do nosso time pode dizer, isso é um conjunto de conservadores. Conservadores, não havia nada a ser conservado ali. O que a gente tinha era que resgatar um critério de responsabilidade fiscal, resgatar uma credibilidade monetária que era zero na tal moeda, que veio a ser o real, né? Resgatar uma competitividade internacional, resgatar, vamos dizer, a prevalência dos mercados sobre a intervenção, e vários conceitos básicos sobre os quais aquela larga sequência de maus governos tinha sapateado em cima. Desde o fim dos anos 70, nós estamos, desde que saiu o Mário Henrique Simonsen em 79, com o meu devido respeito póstumo ao meu professor Delfim Neto, ele também, no poder, foi um heterodoxo que mais desviou do que construiu naquela segunda etapa. Foi muito difícil. Então, na realidade, nós estávamos há mais de uma década patinando e o Instituto é uma resposta. Por isso que eu diria, ele é ação cidadã, porque não era mais o caso de ficar fazendo mais uma tertúlia, não era uma reunião de economistas na zona sul do Rio ou em algum lugar ali próximo da Faria Lima para debater rumos ou debater papers. O arcabouço teórico era para ser aplicado. A ideia era dar para qualquer governo que estivesse ali uma ideia de como resgatar. E aí daí surgiu um programa que ainda está de pé, vamos dizer, nas suas ideias gerais. Programa de Estabilização com Crescimento, PEC. Ele é que dá origem ao Atlântico e é a primeira agenda de muitas que a gente vem fazendo, basicamente atualizando o Programa de Estabilização com o Crescimento. E até porque nós temos tido muita estabilização, 30 anos de estabilização e muito pouco crescimento. O Brasil, desde os anos 90, é um país que, em termos de crescimento per capita, ele ficou praticamente estagnado. Não sei se você sabe, mas depois podemos até inserir na conversa um gráfico mostrando a decolagem de praticamente todos os chamados emergentes, e emergentes, inclusive, que a gente sabe que são emergentes, e quem está nos acompanhando não sabe. Polônia é emergente? Sim, decolou, e hoje era um outro país, né? Uma Turquia decolou, né? Um Chile também decolou em boa parte desse período, até mesmo o México está à frente da gente. Agora a Argentina. Agora a Argentina também. A Argentina, embora a Argentina, como eu digo no meu livro lá, O Mito do Governo Grátis, é um assunto sempre em estado de pendência. Né? Nós estamos torcendo muito para que dessa vez a turma emplaque, mas enquanto eles não conseguirem ter uma verdadeira recuperação cambial, eu diria cambial, porque eles não têm caixa, e isso faz toda a diferença. Então é um processo um pouco penoso de recuperar caixa para poder recuperar credibilidade e a política refletir isso. Eu acho que já falei muito sobre o início do Atlântico, ou seja, eu estou falando de empresários reunidos, não mencionei o primeiro presidente, uma figura extraordinária, o empresário Tomás Magalhães, que ele representou, até pela dificuldade que ele vencia naquele momento, tinha se acidentado numa competição atlética, numa competição de equitação, e fraturou a coluna e meio alto, de forma que ele tinha vamos dizer, estava praticamente reduzido à imobilidade, pois ele superou isso tudo. Só para dizer um pouco de Tomás Magalhães, ele chegou a ser campeão olímpico paralímpico de esqui aquático. Então, esse é o homem, um cara... Primeiro presidente do Atlântico. Primeiro presidente do Atlântico. Ficamos eu e Paulo Brito de vices. Depois veio o professor Diogo Figueiredo, que desde a primeira hora
era o nosso conselheiro jurídico, um dos maiores administrativistas e constitucionalistas do país, e que veio a ser presidente do Instituto. E óbvio que a partir daí o Instituto vem insistindo em agendas sucessivas desse mesmo PEC. Mas então, não era inflação, não superou a inflação? Nós não superamos ainda o processo inflacionário. A coisa econômica sobre a qual o noticiário mais fala o tempo todo é o quê? É a ata do Banco Central, é a taxa de juros mais alta do mundo. E é por que isso? É porque o Banco Central recebeu como missão combater a hidra da inflação. Faz isso, mas à custa do entorpecimento completo da O vírus está capacidade. ali ainda. Está lá, e a capacidade produtiva toda ela comprometida por um custo de capital extremamente elevado, uma taxa, portanto, de investimento extremamente baixa, e a gente patinando no nosso potencial. Portanto, o Plano Real, como eu perguntei numa conversa com o Fernando Henrique em 95, consta lá dos livros diários da presidência, uma visita nossa para debater a segunda fase, que seria realmente acabar de completar a estabilização e começar a crescer. O crescimento. Aí eu comecei a conversa com ele dizendo: presidente, agora que o Plano Real acabou, o que é que o senhor pretende? Ele levou aquele susto, que ele assim, meio pomposo, e era um depois do jantar. Eu estava pensando com meus botões, se eu não disser alguma coisa assim um pouco mais ousada, nós dois vamos cair duros juntos, eu dormindo de cá e ele dormindo de lá, porque era também, além do mais, só tinha uma testemunha, Zé Roberto Mendonça de Barros, que pode testemunhar até hoje. Que foi na abertura dos trabalhos, já dei um cheque de rainha nele, né, que obviamente o Plano Real não tinha acabado. Justamente o que eu dizia, que ele parecia que era um Plano Real de estabilização permanente, mas ele teria que dar um segundo salto, que ele efetivamente não deu. Que era o cambial. E que é a compreensão que eu acho que o grupo de economistas que trabalhava junto com eles, e hoje, até hoje, é bastante relevante, tem ali uma pequena falha de DNA no pensamento do que é que gera crescimento. Que está aí até uma pergunta para você fazer lá. O que é que, no fundo, falta? Eles vão dizer que falta abertura comercial. Vão ser pelo lado externo, que é muito relevante. Mas será que é isso mesmo? Só? A primeira leitura que eu fiz... Eu acho que é alguma coisa a mais que tem a ver com justamente esse desequilíbrio fiscal absolutamente permanente e crônico, né? E que obriga o Banco Central a um mandato, eu diria um mandato, sim, que ele cumpre, mas como um ser enlouquecido, né? É como se tivesse um enxame de barata na sua casa e o Banco Central é um cara com uma chinela na mão matando todas as baratas. Mas de onde vêm essas baratas? Qual a fonte delas? Não é preferível a gente pensar que o que é que está produzindo tanta barata e ir direto na origem? Não, a gente tem só um cara com chinelo batendo na cabeça de barata. Primeira leitura, Bruno, que eu fiz do Instituto Atlântico, a sede ainda era aqui no Rio, no Leblon. Sim, foi. A primeira leitura que eu fiz do Instituto Atlântico, quando eu conheci mais de perto o Paulo, e carrego essa leitura até hoje. Era 2004, 2005. Só 2004, 2005. O Atlântico já tinha uns 10 anos. A primeira leitura que eu fiz foi do esforço de um grupo de pessoas no sentido de tornar possível a convivência da sociedade com o Estado brasileiro. Isso. Porque o Estado, um Leviatã de fato, monstruoso, que trava toda a possibilidade de você ter sucesso, e existia um grupo, como existe até hoje, lutando para que a sociedade consiga ter desse Estado... Primeiro perceber, se você me permite a interrupção, que a sociedade não percebe. Não percebe. Isso terá muito a ver na segunda parte, eu acho, da nossa conversa, com voto.
né, e indicação de rumos dessa relação entre eleitor e o seu representante. E isso é o grande problema. A questão fundamental é como é que se faz a mudança sem o eleitor, É. né? Quer dizer, o Brasil tentou isso várias vezes sem o eleitor e sempre se deu mal. Quer dizer, Não é o caso do Atlântico, aí vou dar um É. depoimento. A geração sucessiva de várias cartilhas, que depois a gente pode até no programa inserir em termos assim pelo menos de capa, a começar da primeira delas, O Brasil Tem Jeito, né? Ela era uma tentativa de falar com o grande público. Aliás, quem mais falou com esse grande público foi o saudoso Eduardo Mascarenhas, que costumava ser um cidadão de perfil de esquerda ou centro-esquerda, era brisolista, essa era a origem dele, e que ao cair no Atlântico, meio que nem Paulo no caminho de Damasco, ele que se converteu. ele se converteu, e realmente eu acho que, nesse caso, posso dizer que fui um apóstolo, porque inteligente e preparado do jeito que era, ele, ao perceber que isso é uma clareza, né? uma, uma queda dos antolhos, né? Numa pessoa que a faz realmente perceber em dimensão 360 graus, né? O que está à sua volta, ele se tornou um grande defensor de ideias que até hoje o Brasil ainda está devendo. Entre outras, uma previdência capitalizada, por exemplo, que era o assunto da preferência dele, que é um assunto, por exemplo, que outros com outras linhas de economistas pouco enfatizam, resvalam por ali. Eu queria dizer que esse é um diferencial do Atlântico. O Atlântico, ele olha o cidadão, ele vê o que o cidadão quer, ele procura conversar com o cidadão. E eu dizia, o Eduardo Mascarenhas fez toda a campanha dele distribuindo cartilhas ali na Avenida Rio Branco, na Buraco do Lume, que é ali, a Nilo Peçanha. Há fotos dele distribuindo essas cartilhas, acabou ganhando a eleição. Foi um arrojado parlamentar, junto com o outro que era então presidente da CSN, o Lima Neto, com quem nós trabalhamos muito tempo. E trabalhávamos também com alguns deputados, então, de esquerda, que havia também ali naquele grupo alguns deputados com os quais a conversa era muito fácil. Aliás, era tão fácil que eles deixaram o PT posteriormente. Vou citar um para dizer que cascata é essa, Paulo Roberto. Um xará meu, Paulo Delgado. Foi. Paulo Delgado era PT naquela, e era líder de bancada, mas com quem nós conversávamos, ele era muito curioso daquelas ideias todas. Hoje, onde é que ele está? Ele está, eu diria, no nosso campo. Em compensação, largou a política, porque há uma dificuldade muito grande da convivência de alguém que passou a enxergar, né, Com o mundo dos cegos. no mundo dos cegos, uma coisa assim. E nós estamos ainda dominados. Bom, eles têm uma cegueira. Se você disser que a busca incessante pela riqueza dos outros, porque é a riqueza sim, mas ele não é a riqueza trabalhando, é a riqueza dos outros, se apropriar da riqueza, essa obsessão por chegar lá, né, atingir o ápice da atividade através do esbulho da renda pública, né? Isso tudo é uma cegueira, né? Mas é uma cegueira que nos governa hoje, nos governa. E aí, Bruno, eu entro com você nessa história, porque tem tudo a ver, o Instituto Atlântico entrou com esse braço, né? Você teve lá com a Adriana e conversou muito com o Instituto Atlântico, e você tem um trabalho hoje fantástico, que é descobrir o que essa turma anda fazendo com dinheiro que não é deles, que é exatamente o que o Paulo fala. Quer dizer, há uma turma de parlamentares eleitos pelo povo, todos eles,
E começaram com essa história de emenda, que todos vocês estão ouvindo sempre falar aí. No interior é muito comum você ver hoje um senador chegar, um deputado chegar para entregar uma ambulância, para entregar uma escola, para passar o asfalto e dizendo: eu trouxe isso, o dinheiro fui eu que estou dando, eu trouxe a ambulância, eu trouxe. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essa central de emendas. O que é a central de emendas para o cidadão? Que ferramenta você e o Instituto Atlântico estão oferecendo à cidadania para fiscalização dessas tais emendas parlamentares? Obrigado pela oportunidade, Paulo. Jackson está aqui com vocês, podendo trazer esse tema à sociedade. A gente no Brasil tem esse fenômeno das emendas parlamentares, né? E aí, dialogando com o que o Paulo trouxe, né, da macroeconomia e como que a gente olha para onde vão as verbas, né, e por que o Brasil não cresce, eu vou talvez para a ponta de lá, né, o real que é gasto na ponta. Depois talvez a gente consiga fazer o caminho de volta para a gente se encontrar nas conversas. Então, no Brasil, a gente tem esse fenômeno que a emenda parlamentar é um dinheiro que, desde que a Constituição foi modificada em 2015, ele é um dinheiro garantido de cada deputado e de cada senador. Hoje, cada deputado tem 40 milhões de reais por ano para definir em emendas parlamentares. E cada senador, 74 milhões de reais por ano. Ele pode aplicar como ele quiser esse dinheiro no Brasil. Tem uma restrição, metade teria que ir para a saúde, mas até o que vai para a saúde pode ir para organizações da sociedade Agora, esse civil dinheiro todo de vem saúde. dos impostos. Esse dinheiro todo, como todo o dinheiro do governo, vem dos impostos, né? Isso aí, fazendo aqui um parênteses, né? O orçamento do governo desse ano é de cerca de 6 trilhões de reais. Quase metade vai pagar o custo da dívida. Isso, Né? Aí você tem mais uma parte que é a Seguridade Social. Dialoga com 1 trilhão, o que pelo você menos. falou, nessa faixa. Depois vem as despesas obrigatórias. Paga os salários, as transferências constitucionais. O que sobra, que a gente chama de verba discricionária do governo, é cerca de 200 bilhões de reais. Já é pouco perto dos 6 trilhões. Mas é com esse dinheiro que o governo federal pode implementar os seus programas. É parecido nos estados E os nos investimentos, municípios. né? Os investimentos É. e o custeio, né? Como a gente separa, né? É o CAPEX e o OPEX. Os investimentos e o custeio Sim. da máquina em programas inovadores, além das obrigações. Desse dinheiro no Brasil, diferente do resto do mundo desenvolvido, 1/4, 50 bilhões de reais, está na mão do Congresso. Então é uma grande diferença. Tem estudos que mostram como é que o resto do mundo lida com essa interferência parlamentar ou congressual, e a faixa vai entre 0 e 3, um ou outro desponta em 6 ou 9%, como a Alemanha, mas tem um grande diferencial. Na Alemanha, o parlamento, para botar dinheiro em alguma coisa, tem que tirar de alguma coisa. Então, ele pode escolher reduzir educação para investir em saúde ou em defesa, como pode escolher privilegiar uma área do país. No Brasil, o dinheiro que o Congresso define, ele está separado, fora do orçamento, uma reserva que os parlamentares redirecionam para onde eles querem gastar, investir esse dinheiro no país. Então, esse é o primeiro grande diferencial. O outro grande diferencial é que esse dinheiro que agora está reservado tornou mais difícil o próprio presidente buscar apoio, porque cada parlamentar está muito independente, já que ele detém essa verba que eu falei, 40 milhões por deputado e 70 milhões por parlamentar, por senador, por ano. Imagina. Ou seja, os candidatos que vão concorrer contra quem está em mandato têm um teto de deputados foi 2,5 milhões na última eleição. Vamos ver quanto vai ser agora. Ele está concorrendo contra alguém que teve 160 milhões a dinheiro de hoje nos 4 anos. Né? Eu queria fazer uma senador, ilustração aqui com a sua ajuda. por favor. Vamos imaginar o seguinte: você falou que o governo arrecada. 6 trilhões é o orçamento federal. Então vamos chamar esse governo de uma pessoa, humanizar, né? Dizer, essa pessoa aqui, vamos colocar um nome nela, vamos chamar assim de Célio. Célio recebeu 6 Trilhões. trilhões. É dele o dinheiro. Aí o Célio, com esses 6 trilhões, ele faz despesas. Sim. Não é isso? Uma parte desses 6 trilhões vai para pagar uma dívida que o Célio fez. Exato. É isso? É isso.
É o cidadão que está fazendo a dívida e tem um governo fazendo uma dívida em nome dele. Ou seja, eu tenho uma despesa, o que eu ganho não dá para pagar a despesa toda, então eu vou lá e faço uma dívida. E vou pagando essa dívida. Então o Célio, apesar de todo Só te cortando, que não é, infelizmente, no momento atual, pagando. O termo não é esse, o verbo é outro, é rolando, vai empurrando. porque Pagando ele juros. só emite, ele só assina no banco, o Célios, mais um papagaio, e enquanto o banco, que a gente não definiu qual, né, que está tendo cada vez mais exposição ao risco do Célio não pagar, ele continua rolando, o Célio continua gastando daqui com uma mão e rolando a dívida com o outro. É por isso que, na realidade, a arrecadação chega perto de 3 trilhões, mas ela não passa disso também no governo federal. Por quê? Porque uma parte desse orçamento total mencionado pelo Bruno é apenas uma rolagem financeira, que nem é debatida pelos parlamentares. Os congressistas não se importam não muito tá. com essa parte. Aí eu queria chegar Já vê nessa que, então, ilustração. Esse Célio pegou uma parte desse dinheiro e entregou para deputados e senadores. sim, Cada deputado recebe 40 40 milhões por ano. por ano. Isso. Então, é meu dinheiro, eu, Célio, que sou o contribuinte, estou entregando na mão do deputado que eu elegi, do senador que eu elegi, 40 milhões por ano e 70 milhões por ano. É isso? É isso. é. Piora, Agora, na para verdade. Não, piora. É porque... Mas vou abordar dois aspectos, talvez, do que você falou. Piora em termos de volume, porque além das verbas das emendas individuais, que são essas de deputados e senadores, cada estado do Brasil tem uma bancada, bancada do Rio, bancada de São Paulo, bancada do Rio Grande do Sul, enfim, todos os estados têm as suas bancadas, e cada bancada teve no ano passado 520 milhões de reais. Em emendas. Porque se você Em fizer a emendas. conta, 40 milhões vezes 513, 5 vezes Vai dar 4, 20 bi. 20. Vai dar 20 bi. 5 vezes 4, 20. E mais os senadores, 30. Vai dar 26 bi. Não chega a 30. Fiz uma 26 conta bi. meio É o que eu tô arrojada, mais de acostumado. 26. Como é que chega a 50 que o Bruno Isso. mencionou? É porque eles conseguem quase dobrar para além das emendas individuais. Então, tem as emendas de bancada estadual. Aí tem uma curiosidade. O valor de todas as emendas de bancada estadual é o mesmo. Seja em São Paulo, com 44 milhões de habitantes, os 46, a previsão atual, após o censo, ou Roraima, que não chega a 800 mil habitantes e tem 15 municípios. Então, todos os estados do Brasil, o Distrito Federal, recebem para a sua bancada determinar, e a bancada são os mesmos deputados que têm individual, compõem a bancada, não são outras pessoas. Esses 520 milhões. Ou seja, aqui no Rio eu tenho 46 deputados federais. Eu devo ter em Roraima 8. 8, perfeitamente. A bancada do Rio de Janeiro tem o mesmo valor que a bancada de 8. Exato. Se você fizer a conta, eu fiz aqui rápido de cabeça, dá mais uns 10 milhões para cada deputado. E aí? No Rio, 10, né? 12. No Rio No Rio. no Rio dá De mais. Roraima dá muito mais. Então tem essas emendas de bancada e ainda tem as emendas de comissão. Comissão. Que são as comissão de saúde, comissão de infraestrutura, Você comissão imagina. de turismo, comissão de esporte. Esse dá mais uns 12 bi. Então, somando esses 12 bi, com esses 500 Com esses pouco 10. vezes 27, Mais os 27 dá os 50. vai dar os 50 bilhões. Então, Esse esse é uma parte do problema. E outra a coisa já parte fica mais escondida assim, né? Porque uma parte vai pela mais emenda difícil. individual, a outra por comissão, a outra... é mais Se difícil. não tiver um trabalho como o do Bruno, com a lupa para pesquisar onde é que está esse dinheiro, entrou pelo ralo e sumiu. Exato. Então, assim, uma parte fica nessa, como vocês acabaram de ver, no volume. A outra questão, pegando esse exemplo, é que a função para a qual o deputado, o senador foi eleito, pela qual ele vai ser cobrado também, e está muito claro na Constituição e nas leis, é uma função de fiscalização do Executivo. Então, é o Poder Legislativo, o Congresso e as Assembleias Legislativas, que vão e as câmaras de vereadores, que vão fiscalizar o prefeito, o governador e o presidente. E o outro papel importante do Legislativo é legislar,
seria modernizar nossas leis. Você vê aí a questão toda da inteligência artificial, por exemplo, a questão de algumas injustiças que a gente está vendo e vendo como é que muda a lei para modernizar as nossas leis. Então, esses são os dois papéis principais do poder legislativo. Agora, como que ele vai fiscalizar com empenho alguma coisa que um quarto, quem está determinando é ele? Chega a ser contraproducente. É quase que um choque de intenções, é um conflito de interesse. Isso é a primeira coisa. A outra coisa é que quando a sua vida está ruim, você não vai reclamar com o deputado. Se a rua está suja, a culpa é do prefeito. Se a estrada interestadual está ruim, ou a polícia não está atuando, você reclama com o governador. Se tem problema de portos e aeroportos, estradas nacionais, você vai reclamar com o presidente. A segurança é responsabilidade de todos, mas dificilmente você vai imputar a um deputado, a um vereador, a um senador, um problema específico da sua vida. Muito mais você vai imputar se a lei for ruim, ou se ele não estiver coibindo erros do Poder Executivo, do presidente, governador e prefeito. Então, também, como projeto, esse mecanismo não fecha. É como se você desenhasse uma empresa e dissesse, não, esse é o jurídico, esse é o marketing, esse é vendas, e você começasse a trocar o que cada um faz. Não, quem define o que o marketing faz é o jurídico. Há um cruzamento de atribuições. De atribuições e que dificulta as pessoas, inclusive no voto. Porque elas vão votar em alguém porque mandou uma emenda ou porque fez o trabalho legislativo. Então, o que a gente está esclarecendo e deixando bem fácil para as pessoas é como que esse dinheiro está sendo gasto no Brasil. Porque há uma dificuldade dos órgãos de controle, da mídia, da academia e das instituições de transparência em ter acesso a essas informações. Porque os dados o governo, hoje em dia, publica, diferente de 20, 30 anos atrás, que tinha essa dificuldade de ter esses dados, hoje os dados existem. No entanto, esses dados são muito confusos. As bases de dados abertas que existem, elas não têm os mesmos padrões. Você chama de chat, né? A gente faz quase que uma tradução, o ChatGPT. A gente pega os dados do governo e traduz para todos esses grupos que precisam. Né? Então, a gente já tem painéis, bases de dados. Então, que a central de emendas me oferece menos trabalho para descobrir onde é que eu estou sendo lesado. Eventualmente, eventualmente, né? Tem emenda que faz algum sentido. Não, claro, não a aplicação do dinheiro, eu diria, né? Porque a gente quer saber também, você pode querer conhecer mais um candidato e ver onde é que ele botou o dinheiro, se for mais, por exemplo, tem candidatos que falam que são bastiões de que educação é o principal investimento, e você bota lá o nome dele na central das emendas e vê que ele botou quase todo o dinheiro que ele podia em transferências especiais, que são as emendas PIX. Então, ele botou metade em saúde, que é obrigatório, e a outra metade em emenda PIX. Então, será que ele falar da educação indica que ele está investindo em educação? E assim você pode começar a conhecer E te interrompendo, né, Bruno? Será que o gasto obrigatório, mesmo em saúde, porque esse é obrigatório, ele significa que o município onde está esse parlamentar, ou onde a base eleitoral dele é mais concentrada, melhorou? Não, esse é que a saúde melhorou porque ali se gastou? Perfeitamente, esse é um ótimo ponto, porque o que as emendas estão fazendo com o planejamento do Brasil é desestruturando o planejamento. Isso. E pegando o caso da saúde, por conta do SUS, que é um excelente projeto brasileiro, nós temos uma gestão tripartite, federal, estadual e municipal. E quando jorram emendas e o valor das emendas na saúde já estão chegando quase na metade do gasto discricionário do Ministério da Saúde, esse dinheiro ele é distribuído de forma desigual. E já há estudos que mostram que estão recebendo dinheiro os municípios que menos têm problemas de saúde básica nos programas que menos são os necessários, porque eventualmente são os mais fáceis de gastar ou onde o parlamentar pode ter proximidade política com o prefeito. Sim. Então, distorce realmente o planejamento uma grande operação Band-Aid, né? dos brasileiros. E aí tem uma questão que eu chamo sempre a atenção, que é a questão da imagem. Eu falei aqui, está sendo lesado. Outro dia teve comigo um deputado federal e ele disse para mim o seguinte: ô Jackson, eu faço criteriosamente a distribuição das emendas. Eu sou criterioso nisso. Eu disse, pois é, mas só que isso caiu na boca do povo, todo mundo que faz emenda está lesando o povo.
Ou seja, você está pagando com a sua imagem o preço dessa esculhambação toda. É. Então, se você tem critérios, por que você não exige esses critérios dos seus colegas? E aí eu disse a ele, cara, hoje, e falando sobre a central de Mendes, eu estava falando com ele sobre a central de Mendes. Cara, daqui para frente a gente vai apertar um botão e vai saber se você está sendo criterioso mesmo ou não. Porque você está me dizendo que está sendo, mas eu não Bruno, sei se está sendo. você já começou o trabalho, conta para nós aí, todos que te acompanham, em que pé que está o A trabalho gente da já Central tem o de site, chama-se Central das Emendas. Ok. A gente já baixa de 6 bases diferentes do governo, bases de emendas, bases de documentos de despesa, bases do Congresso para cruzar as emendas com os dados dos senadores e deputados. A gente cruza com a base do IBGE para Sim. pegar também a população, IDH, Claro, e poder claro, facilitar claro. análises. Uhum. E no portal, então, tem uma parte toda de dados. No portal, também tem uma parte educacional. Então, a gente Uhum. bota todos os papers. Foi outra coisa que a gente identificou. Tem muito pouco estudo no Brasil publicado sobre esse tema. Então, parte do nosso trabalho é oferecer às universidades as bases de dados e ajudar nas pesquisas para que elas possam sair com soluções para o Brasil, porque o problema não é só técnico, é um Claro, problema sem dúvida. técnico-político. Então, ele precisa de soluções sofisticadas, né? Se fosse fácil, já estava resolvido. Mas não, é um problema técnico-político. E a gente tem atuado muito junto à mídia também. Então, tem uma outra parte, então eu falei, tem os dados, tem o centro de aprendizagem e tem uma área de notícias. E ali a gente apoia a mídia a desenvolver notícias. Já tem mais de 100 notícias publicadas que nós participamos do desenvolvimento. Descobrimos, foi uma surpresa para mim, inclusive, que havia emendas enviadas ao exterior Olha só. para Pera aí, apoiar, calma, apoiar atividades Volta. de consulados, apoiar brasileiros em dificuldade no exterior, pagando psicólogos que atendem brasileiros no exterior. Foi uma grande descoberta, a Folha deu a notícia. Descobrimos também o volume de emendas que o deputado manda para fora do seu estado. Que loucura, Paulo. Não, mas onde tem muito dinheiro, tem muito desperdício. É simples assim. E, obviamente, eventualmente, irmão do desperdício é a corrupção, é a dona corrupção. É. Né? E a dona corrupção, ela é a morte do comportamento criterioso. Portanto, você fez uma requisição muito angustiante para o parlamentar que veio conversar com você, o parlamentar, chamemos-lo de o parlamentar criterioso. Porque ele não pode exigir esse critério dos colegas. Os colegas não estão na praia dele. Né? Ele é um patinho feio dentro da organização, da distribuição dos interesses. Então, Né? e também, aí eu acho, Jackson e Paulo, que o sistema ele tem que ter os incentivos para as coisas boas. Então, não adianta você fazer um sistema que facilmente você pode fazer a coisa errada e contar que uma ou duas pessoas, ou achar que todos, vão fazer as coisas boas. Isso é tão fácil de você fazer a coisa errada. A gente tem que montar no Brasil, e aí dialogando com o início da sua fala, um sistema onde, para conseguir votos, os deputados e senadores façam coisas que melhorem o uso do dinheiro e melhorem os indicadores do Brasil para chegar no crescimento. Em outras Assim, palavras, a lei dos incentivos. Assim De ele incentivos deveria- corretos. Assim o parlamentar deveria, porque o que eles querem no fim das contas é voto, quer dizer, eles estão no negócio de ser eleito. Então, para conseguir voto, o melhor seria se quanto mais resultado ele desse de qualidade legislativa, fiscalização do orçamento público e crescimento nacional, mais votos ele tivesse. Esse é o sistema ideal que nós devemos lutar para desenvolver. Não dá para ser um sistema onde pode fazer o que quiser e a gente conta com que as pessoas boas façam a coisa boa, entende que as pessoas que não têm boa intenção vão desviar e a gente fica que nem louco atrás deles. Porque, veja, a gente está em cerca de 8 mil emendas por ano, 7 a 8 mil emendas. Com essas aqui, né, que é individual, as de Sim. bancada e as de comissão. Só E o que, número de emendas, inclusive, cresce bastante, Não, mas né, eu em vou te- relação ao número de mas você vai ficar doido, claro. participantes dela. Né? Ah, sim, sim, porque cada um pode fazer 25 e eles fazem. Mas vai piorar. Uma emenda, Paulo, que coisa uma louca. emenda ela É. pode ser dividida. Porque o parlamentar ele fala assim, faço uma emenda para a Fracionada, saúde. fracionada, é. É porque primeiro ele diz, é do processo isso, não é É. por mal, mas gera mal.
Ele primeiro diz, vou fazer uma emenda para a saúde de atenção básica. Depois ele diz, ela vai para 50 municípios. E cada um tem um projeto diferente. Claro, olha só. Então, chegam em número de projetinhos, é na faixa de 80 mil por ano, 70, 80 mil por ano. Como que o Tribunal de Contas da União vai acompanhar em cada município A execução. e as ONGs ainda, É. ainda tem as ONGs, É. os 80 mil projetos. Aí bom, isso passa a ser uma tarefa do Tribunal de Contas Estadual, até por determinação do ministro e por orientação do Tribunal de Contas da União para apoiar os municípios, os estaduais, desculpa, nessa controle e fiscalização. Mas sob a ótica do Tribunal de Contas Estadual, essa emenda que vem do governo federal, quando ela chega, ela entrou. Ela já é que nem o imposto ICMS, que nem É um dinheiro para gastar. ela é um dinheiro para gastar, então É. não tem um carimbo. Ele está mais preocupado com a emenda estadual, que é do deputado estadual. Mas você vê que o controle é muito confuso. Aí eu estava conversando com um especialista em gestão pública e controle, ele falou, não, mas se a gente contratasse não sei quantas pessoas e botasse tudo com inteligência artificial, aí seria possível. Mas você vê, a gente está tentando resolver um problema que não necessariamente ele está calcado em alguma racionalidade de Claro, benefício. A claro, gente está se esforçando, então estamos todos nos esforçando para resolver o problema das emendas, como se ele fosse uma coisa sagrada que a gente tivesse que cuidar muito bem, quando, na verdade, o problema das emendas está gerando, né, ou o sistema das emendas está gerando essa multiplicidade de gastos incontroláveis. Me lembra muito a expressão enxugar gelo. Enxugar gelo. Enxugar gelo é uma tarefa meio inútil, né? Mas tem muita gente que fica, às vezes, lá, né? Com um pedacinho de papel ou de pano, tentando enxugar o gelo. E nós estamos enxugando o gelo em relação às emendas quando os tribunais de contas tentam correr atrás de um número escandalosamente superior à capacidade deles de fazer uma análise E o técnica, mesmo acontece com os executivos. Então, por exemplo, o orçamento de emendas do turismo e do transporte é maior que o do próprio Ministério. Você imagina numa prefeitura. Outro dia eu estava falando com a prefeitura de Belo Horizonte. Eles têm também centenas de emendas para executar. Algumas áreas na prefeitura têm 5 pessoas, 8 pessoas. Chegam, então, 40 e tantas emendas para essas pessoas executarem ao longo do ano. Então, interrompe o trabalho do prefeito, dos secretários, para poder dar conta das demandas do legislativo. Então, ainda tem mais esse processo. Agora, só para fazer aqui um contraponto. É muito importante que o Poder Legislativo analise o orçamento e interfira no orçamento. No mundo todo, desenvolvido é desse jeito. Como eu estava dando os exemplos na Europa. Eles olham, validam, direcionam, pode ser mais para cá, mais para lá, Exatamente. de forma coletiva, técnica, articulada, né, planejada. Então é legítimo, porque o presidente ele é eleito pela maioria. O Congresso ele representa a nação. Então é legítimo que o Congresso interfira no orçamento. O individual e com pouquíssimos critérios, para não dizer nenhum, porque tem a parte da saúde e tem algumas restrições, é que está prejudicando bastante esse uso. E, aí juntando com a sua fala inicial, talvez impedindo também a contribuição do governo para o crescimento. Sim. Ele mesmo não consegue executar um programa de investimentos. Haja vista que agora, nesse último presente mandato do senhor Lula, ele começou a falar em PAC, Programa de Aceleração do Crescimento via Investimentos, mas você não ouve falar nisso, né? O PAC empacou na declaração inicial dele. Não existe PAC, nem existe recurso para executar PAC Exato. algum. O PAC está com poucos recursos e o que o governo começou a fazer foi, inclusive, orientar os seus ministros para ir mostrar os planos de governo para ver se os deputados desejam investir o dinheiro das emendas no plano do governo. Então, parece fazer sentido no meio dessa bagunça, mas é uma inversão. Quando o governo tem que pedir dinheiro às emendas para poder fazer a execução do orçamento. É pena que o tempo correu e a gente já esteja no final. Mas a gente vai ter outras oportunidades como essa, mas já está tendo no site do Atlântico. Tudo isso que vocês ouviram aqui, estão ouvindo, falando, tudo isso vai ser transferido para o site do Atlântico com as explicações corretas.
O que eu queria chamar a atenção, já no final, é tudo isso que a gente está falando é dinheiro seu, meu, nosso. Ali ninguém bota dinheiro do bolso. É tudo dinheiro nosso. Então, toda vez, e volto a insistir, toda vez que você faz qualquer despesa, né, vai um pedaço para o governo. E o governo faz essa esculhambação geral com esse dinheiro. Para não dizer que é o governo, é o Estado como um todo. Né? O dinheiro retorna mal, né? Retorna mal. Ele vai e volta como, às vezes, um bumerangue, É. ameaçando a tua cabeça. Né? Por isso é que eu sempre gosto, quando falo de dinheiro público, personalizar, colocar um personagem. Ou seja, existe um povo por trás dessa história. Que a gente chamou aqui de Célio. Existe um povo por trás dessa história. Está pagando essa conta. E existe também nesse povo gente como você, como o Paulo, como o pessoal do Atlântico, está preocupado a mostrar para o resto do povo como é que ele tem que decidir. Um esforço do Instituto Atlântico esse ano, gente, está sendo muito de ajudar o eleitor a decidir. Mostrar qual é o caminho que ele tem para conhecer as pessoas em que ele vai votar. Né? E eu gostaria de te interromper só para dizer que a vocação do Atlântico é acreditar, não de forma tola, mas está no nosso DNA, que, como eu disse, lá nos idos de 92, 93, quando tudo parecia perdido e que o Brasil não tinha jeito, a gente veio à frente de um processo em que a gente procurava basicamente responder a uma pergunta: o Brasil tem jeito? A resposta: sim, pelo Atlântico tem jeito, mas tem que ter um jeito certo de fazer o Brasil dar jeito. Ainda hoje, a vocação do Atlântico é a mesma. Nós temos um otimismo intrínseco que nos ajuda a buscar grandes projetos como o Central de Emendas, valorizar esse trabalho, porque ele é decisivo na compreensão e no voto do cidadão que está no final da linha. Nossa única aliança política é com o cidadão. Muito bom. Quero agradecer muito a você, Bruno, pela presença. Paulo, sem sombra de dúvida, é uma grande honra. Hoje a gente iniciou esse espaço do Atlântico, a gente vai ter outros debates, outras construções aqui. E eu termino dizendo o seguinte: eu trabalho com campanha há muitos anos. Estou parando já de trabalhar com campanha, mas eu sempre digo hoje o seguinte: muita gente acha que é difícil ser candidato. Não é não, Paulo? Difícil é ser eleitor. É muito difícil. Valeu, gente. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês dois. E a gente terá outras oportunidades. Um abraço grande. Tudo de bom.